Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa edição do Band Placar com oferecimento BandBet. Terça-feira, rodada cheia da Premier League, Bernardo Ramos. Temos jogos importantes, vamos começar com West Ham e Manchester United. O 18º West Ham sem Lucas Paquetá, uma derrota e uma vitória. E o time do United, algo aconteceu. Tá embalado, não perde mais. São 8 jogos de invencibilidade e 4 vitórias consecutivas na Premier League. O que aconteceu com esse time? Mudou de técnico, né? Um dos crias de Alex Ferguson, né? O Michael Carrick, que assumiu a equipe do Manchester United. E como você bem disse, a equipe veio numa série de 4 vitórias consecutivas, todas desde a estreia do Michael Carrick. Tudo começou naquela vitória sobre o Manchester City no clássico mancuniano. E a questão é, será que o West Ham, em boa fase, vai conseguir segurar o Manchester United? O West Ham tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Então vai ser um jogo muito legal este, disputado no London Stadium, né? Começando, a gente começa a falar sobre a equipe da casa, o West Ham, que, como você disse, já não tem Lucas Paquetá, mas vai se virando o técnico Nuno Espírito Santo, né? Tem 2 laterais de muita qualidade, o Wan-Bissaka e El Hadji Diouf, jogador senegalês pelo lado esquerdo, e eu quero destacar o zagueiro Disasi, que está emprestado pelo Chelsea. Mais à frente, Matheus Fernandes, Potts e Souček compõem o meio de campo, e aí o ataque tem qualidade. Com Crysencio Summerville, tem o Jarrod Bowen, jogador da seleção inglesa, e o centroavante argentino Tati Castellanos, que foi contratado a Lazio, né? Ainda não mostrou a que veio, mas é um goleador. Do outro lado, o Manchester United vem numa fase espetacular. E há alguns fatores, Isa, que levam a essa condição de bom desempenho, muito bom, aliás, do time treinado pelo Michael Carrick. Em relação ao Ruben Amorim, ele abandonou a linha de 3 zagueiros. Hoje o Manchester United joga com uma linha de 4 defensiva, com Dalot por um lado, Luke Shaw por outro, 2 zagueiros, Harry Maguire e Lisandro Martinez. E ele colocou o Bruno Fernandes jogando mais à frente. O Bruno Fernandes, que tem 104 gols na Premier League. Aliás, fez um gol de canela na vitória no último sábado sobre o Tottenham, jogando no Old Trafford. Mas ele diz que foi uma canela consciente. Casemiro está formando a dupla de volantes com Kobbie Mainoo, um jogador de 20 anos que ganhou muitas oportunidades com o Michael Carrick. Ele não as tinha com o Ruben Amorim. E aí, mais à frente, eu já falei sobre o papel determinante do Bruno Fernandes, tem o Amad Diallo, tem o Matheus Cunha, que pode jogar como um centroavante. No jogo contra o Tottenham, ele jogou sem centroavante, porque o Mbemo, em tese, seria esse cara, mas acabou não sendo. Ficava trocando de posição com o Matheus Cunha o tempo todo. Deu bom para o Manchester United, acabou vencendo por 2-0 no último sábado. O jogo começou às 9h30 da manhã, no horário de Brasília. Então a expectativa é de um grande jogo em Londres. O West Ham desesperado, 3 pontos atrás do Nottingham Forest, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E tem time grande que, se não abrir o olho, pode cair. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima. E em cima, ó, ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br, que aparece aqui embaixo. Aí você será direcionado para a capa do site. E tem, claro, super odds para este jogo entre West Ham United e Manchester United no London Stadium. A bola vai rolar às 5h15 da tarde, no horário de Brasília. E aqui tá muito fácil essa super odds, Isa, porque é o seguinte, tá fácil. Matheus Cunha para dar 2 ou mais chutes no gol. Vamos dessa, fechada com Matheus Cunha. Pô, 3,46 está pagando essa combinadinha contra 3,20 na média do mercado. Então é claro que a gente vai nessa. Você pode também criar a sua aposta. Daqui a pouco a gente mostra como você faz isso em outro jogo do dia. A gente segue falando sobre a Premier League, né, Isa? Porque tem outra equipe em boa fase em campo, né? A agenda tá cheia hoje da Premier League, continuando a 26ª rodada. O Chelsea recebe o Leeds em casa. O Chelsea também, né, Berna? Desde o começo do campeonato tá bem, oscila
mas segue em busca do G4 ali da Premier League. Tá difícil para o Chelsea esse G4, de qualquer forma, precisa dos 3 pontos. Hoje tem 4 vitórias seguidas no campeonato inglês, somando as outras competições, deu uma tropeçada para o Arsenal, por exemplo, mas no inglês está muito bem. E o Leeds vem de vitória, mas como visitante não vence há 9 jogos. O Leeds derrotou na última sexta-feira o Nottingham Forest por 3-1, jogando em Elland Road. E o Chelsea, treinado pelo Liam Rossini, desde que ele assumiu a equipe, o time vive uma boa fase. Então o Chelsea está 1 ponto atrás do Manchester United, que fecha o G4, precisa dessa vitória e vai receber um visitante que é facinho, que é o Leeds, que tem 29 pontos na Premier League. Vamos falar então sobre a equipe do Chelsea, que deve entrar em campo com o Robert Sanchez no gol. A gente está vendo aí o Cole Palmer, que marcou 3 gols na vitória sobre o Wolverhampton, time que vai cair para a segunda divisão, na vitória por 3-1 em Molineux. Cole Palmer é o esteio desse meio de campo, está jogando bem de novo, vai ser ladeado muito provavelmente por Pedro Neto e Estevão nessa partida. Não me conformo com as escalações do Garnacho, que pode ser titular mais uma vez, jogando pelo lado esquerdo, o argentino que foi jogador do Manchester United. Na defesa, Robert Sanchez, Malo Gusto, Fofana, Trevoh Chalobah e Cucurella. E aí a dupla de volantes, que é um espetáculo, composta por Enzo Fernandes e Moisés Caicedo. Às vezes o Andrei Santos entra com o Enzo Fernandes jogando mais à frente. Mas com a volta do Cole Palmer, o Andrei Santos acaba indo para o banco de reservas. E lá na frente, a gente já falou sobre os 2 pontas, lá na frente deve jogar o João Pedro. O time do Leeds joga com 3 zagueiros, diferentemente do Chelsea. Tem Rondon, Justin, não vai ter o Struy, que hoje deve jogar o Biol. Mais à frente, Bogle, que fez o primeiro gol na vitória sobre o Nottingham Forest em Elland Road. Ampadu, Aronson, Okafor, que veio do Milan, né, jogador suíço. E mais à frente, Dominique Calvert-Lewin, ex-centroavante do Everton, foi dirigido inclusive pelo Carlo Ancelotti na equipe dos Toffees. Então, claro que a BandBet está nessa. Mais uma vez, com as melhores oportunidades do mercado para você, sobre a Premier League. A gente está fazendo um especial da Premier League nesta edição do Band Placar com o oferecimento BandBet. Clica aqui, ó. Clique não. Aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima, ou mais uma vez, recomendo a você, caso esteja assistindo ao programa pelo celular, que digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Os 2 caminhos levam à capa do site, a gente a coloca agora na tela, e aí o que você vai fazer é, você vai dar um scroll aqui para baixo e você vai ver o botãozinho da Premier League com todos os jogos do dia. Às 4h30 da tarde, no horário de Brasília, a bola rola em Stamford Bridge. E aqui é o seguinte, Isa, vamos ensinar a galera a criar uma aposta por aqui? Vamos lá. Tá, você clique no jogo, depois em criar a aposta. E aí é o seguinte, acho que o Chelsea ganha esse jogo. Vitória do Chelsea. Tá? Mais de 2,5 gols na partida. Pode ser. Acho que é uma bela combinada para você fazer o seu bet builder, criar a sua aposta. Lembrando que você pode mudar a sua aposta à medida que a partida vai se desenrolando. E claro que as odds estão sujeitas a alterações à medida que o jogo vai se aproximando. Vamos continuar falando sobre Premier League, porque tem o clássico dos desesperados hoje no Tottenham Hotspur Stadium. Desesperados? Muito. Já dá para olhar para a parte de baixo? O Tottenham, se perder hoje, vai brigar contra o rebaixamento. Ai. Tem a mesma pontuação do Leeds, hein? Exatamente. O Tottenham é o 15º, o Newcastle é o 12º, ambos precisando de 3 pontinhos, mas o Tottenham, como o Berna falou, joga em casa e precisa dos 3 pontos, tá um pouquinho mais baixo na tabela. Em dezembro, Berna, o confronto ficou 2-2. Falando em dezembro, o Tottenham não ganha pela Premier League desde dezembro. Ai. Desde o dia 28, quando derrotou o bom time do Crystal Palace. Já são 7 jogos pela Premier League em 2026, sem vitórias. Uma campanha pífia sob o comando do técnico Thomas Frank, que fez um bom trabalho no Brentford, que aliás vive uma grande fase nessa temporada também, mas não consegue sair do lugar e tem vários desfalques. E aí a gente tem que falar sobre a irresponsabilidade
do capitão do time, Cuti Romero, que foi expulso no primeiro tempo do jogo contra o Manchester United no final de semana. Ele está fora da partida, deve ser substituído por Draguzin, mas os problemas não se resumem ao Cuti Romero. Na lateral direita, o Pedro Porro está machucado também, então quem joga é o Art Gray. Então imagina uma defesa formada por Vicário no gol, Art Gray, Draguzin, Mickey van de Ven e o Souza, ex-jogador do Santos. O Udode se machucou na partida contra o Manchester United no último sábado e o Souza entrou no jogo, fez a estreia dele na Premier League, jogador de 19 anos e pode ser titular contratado por 15 milhões de euros. Mais à frente, João Palhinha deve ser o cabeça de área, deve ter Conor Gallagher, ex-jogador do Atlético de Madrid, e o Papsar completando a meia cancha. E mais à frente, Xavi Simons, o inoperante Odobert e o centroavante Dominique Solanke, ex-jogador de Liverpool e Bournemouth. Contra o Newcastle, que foi vaiado no St. James Park depois de perder para o Brentford por 3-2 no final de semana. É uma equipe que precisa da vitória e tem bons jogadores, né? O Nick Pope é um baita de um goleiro, tem o Trippier, Malik Thiaw, jogador alemão, é um belo zagueiro, joga ao lado do Botman, com o Lewis Hall na lateral esquerda. Mais à frente, Joelinton tá fora. Bruno Guimarães voltou e fez gol de pênalti contra o Brentford, né? Então deve jogar com o Tonali, Bruno Guimarães e o Willock. O Voltemade jogando como centroavante, Art Gray e Rafi Barnes. Art Gray não, perdão, Elanga. Art Gray é jogador do Tottenham. Elanga, sueco, jogando como ponta direita, Voltemade como centroavante e na ponta esquerda o Rafi Barnes. Esse deve ser o time do Newcastle para essa partida. Tem Super Odd na BandBet, sim senhor, para esse jogo. Aponte sua câmera mais uma vez para o QR Code que aparece aqui em cima ou digite no browser de sua preferência o endereço da BandBet, ó, tá aqui embaixo, bandbet.bet.br. A gente coloca agora a capa no site e você vê aqui em principais escolhas. Tá fácil essa, total de gols mais de 2,5, ambas as equipes marcando, pagando 2,01 para cada real apostado contra 1,83 na média do mercado. Dá para ir nessa. Se você preferir, vamos ver as odds simples, porque eu imagino muito equilíbrio aqui nesse jogo. Vamos lá em Tottenham e Newcastle, a bola rola daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde no horário de Brasília. Olha, o Newcastle está pagando 2,10 jogando fora de casa. O Tottenham pagando 3,28. Eu vou no Tottenham. Acho que chegou a hora da vitória, apesar dos vários problemas. São vários jogadores contundidos. James Maddison, Mohamed Kudus, o Pedro Porro, o Doge, Spence. É um departamento médico que está lotado no norte de Londres. Falamos sobre a Premier League nesse especialzinho para você. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!